O programa que leva até você as principais novidades e tendências do agronegócio brasileiro e maranhense. Sim, aqui a gente fala sobre o cultivo, a colheita, a tecnologia no campo e as histórias de quem produz. Ele já está aí? Hoje é ele? Querido Márvio Araújo. Márvio... Pois é. Márvio Araújo, hein? Já roubei um pouquinho do texto só para criar um clima, um spoiler do nosso clima. Mas volta aí, bebê, não tem importância nenhuma, porque tem que ter um texto antes para poder anunciar e dizer qual é, né? Eu aprendi assim, mas tem gente que não aprendeu. Agora tem o quadro Agro Record com ele, hoje com Márvio Araújo. Boa tarde, Márvio. Pois é, Ailton, muito boa tarde a você, muito boa tarde a todos que nos acompanham a gente aqui na tela do Balanço Geral. Fique ligado que agora está começando o Agro Record aqui na tela da TV Cidade. Roda a vinheta. Pois é, pessoal, muito boa tarde a você que está nos acompanhando aqui na tela do Agro Record. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa que traz as principais novidades do que acontece do agro aqui no Maranhão e também em todo o Brasil. A gente conta as histórias de pessoas que botam a mão na massa de verdade e que fazem a história do nosso agro. Hoje a gente vai destacar várias histórias, vamos destacar também como está a produção do nosso estado do Maranhão. Tudo você acompanha aqui na tela do Agro Record. Antes de mais nada, eu queria agradecer a sua companhia, que é super importante para a gente aqui na tela da TV Cidade. A gente faz um programa com muito carinho, muita responsabilidade também para você. Hoje, como você está vendo, você está na minha companhia, Márvio Araújo, substituindo a competente Mariana Alves, somente nesta sexta-feira. Então vamos juntos nesse sextou curtindo o nosso Agro Record. Vamos dar os primeiros destaques, né? Falar do destaque aqui do nosso estado do Maranhão, que reforçou a sua importância no agronegócio em 2024, né? Junto com o meu amigo Rafael, o estado alcançou quase 13 bilhões em valor de produção agrícola, ficando em segundo lugar no Nordeste e 12º no Brasil, segundo dados do IMESC. O estudo mostra que a agricultura maranhense segue crescendo com mais produtividade, mais diversidade de culturas e acesso a novos mercados. Entre os destaques na produção de grãos estão os municípios de Balsas e Taço Fragoso, que lideram a colheita de soja e, junto com outros municípios, como Açailândia e Grajaú, respondem por mais da metade da produção estadual. Nas lavouras permanentes, o Maranhão segue forte, com banana, castanha de caju e coco da Bahia. Então, como você pode acompanhar, são municípios super importantes para a produção agrícola do nosso estado do Maranhão, principalmente Balsas, que lidera, né, um grande destaque, Taço Fragoso também. Então, são municípios que colocam o Maranhão nessa rota do agro, tanto a nível estadual, também a nível brasileiro e internacional. Lembrando que a gente faz muito comércio com os países, por exemplo, da China e também na Europa com o país que é a Espanha. Então, são mercados consumidores que nós conseguimos acessar graças a esse grande trabalho que é feito pelas grandes empresas e também pelas pequenas empresas ali no município de Balsas, Taço Fragoso e até mesmo a Açailândia. Bom, vamos mudar de assunto, isso porque produtores de alimentos do mundo inteiro se reuniram em Brasília para apresentarem sugestões de produção sustentável na COP30, que acontece lá em Belém do Pará. Vamos acompanhar. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de alimentos. Só no primeiro semestre deste ano, o agronegócio brasileiro faturou o equivalente a 438 bilhões de reais com exportações. E uma das preocupações é com a preservação ambiental. De acordo com a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, o Brasil é referência em tecnologias de baixo carbono, recuperação de pastagens e manejo eficiente de recursos naturais. A gente cresce todos os anos em termos de produção baseado em aumento de produtividade. Então, eu costumo dizer que não existe uma discussão relevante sobre produção agropecuária, sobre segurança alimentar e sobre mudança climática se o Brasil não tiver sentado à mesa, se os representantes do setor produtivo agropecuário brasileiro não estiverem sentados à mesa. Além da COP30, o Brasil recebe um dos maiores encontros de agricultores do mundo. Produtores de vários países estão em Brasília para a COP30 Farmers Summit. O
setor produtivo vai elaborar um documento com sugestões para ser apresentado durante a COP30 em Belém. O presidente da CNA, João Martins, defendeu que o setor agropecuário precisa ser tratado como protagonista de ações de combate às mudanças climáticas. É hora de escutar quem está na linha de frente, quem produz, preserva e alimenta o planeta. A agropecuária brasileira é parte essencial da solução. Produzimos com responsabilidade, ciência e inovação, conciliando a produção com a conservação. Tá aí, pessoal, são pessoas que entendem do que estão fazendo, que entendem do nosso agro, tanto o agro a nível nacional, a nível estadual, que fazem projetos e que foram apresentados aí na COP30, grande evento que está acontecendo lá em Belém do Pará, e a gente está acompanhando e segue acompanhando todos os passos, evento que já começou, e vai ter muitas pessoas, né, vários países que estão se encontrando. A gente espera que seja uma mudança desse nível, a nível climático, a nível da agricultura. Então, um grande evento que está acontecendo. Mudar um pouquinho de assunto, falar agora sobre a nova safra de cana-de-açúcar, que deve ser menor em todo o país. A combinação de calor intenso, falta de chuva e queimadas reduziu a produtividade dos canaviais, principalmente no estado de São Paulo, que é o maior produtor do Brasil. Por isso, o etanol, feito a partir do milho, deve ajudar a equilibrar o setor. A seca prolongada, o calor intenso e os incêndios em parte dos canaviais paulistas foram os principais fatores que reduziram a produção de cana-de-açúcar na safra 2025, na comparação com a temporada anterior. Segundo esse engenheiro agrônomo, a produtividade média nacional deve cair quase 4%. Os principais problemas que essa restrição hídrica e esse problema de temperaturas causou foi o comprometimento do desenvolvimento dos canaviais, tá? Então, essa falta de chuva, altas temperaturas, que já vem desde o final de 2023, afetaram diretamente o desenvolvimento vegetativo das lavouras, que acabou que resultou em plantas de crescimento mais atrofiado, mais secas, mais finas, com etanóis mais curtos e, consequentemente, redução de produtividade. Em relação em termos de qualidade, o principal impacto foi a redução do teor de açúcar, né? O ATR, o açúcares totais recuperáveis, né? Então, essa restrição hídrica prejudicou essa concentração de açúcar nos colmos das plantas. E também, outro problema sério que aconteceu foi que acabou que a cana ficou mais fibrosa, mais seca, né? Então, isso atrapalhou também o processamento industrial e a eficiência da extração do caldo da cana. A região sudeste, principal produtora de cana-de-açúcar do país, deve colher cerca de 420 milhões de toneladas, uma queda de 4% em comparação a 2024. A maior redução ocorre em São Paulo, estado líder da produção, com 18 milhões de toneladas a menos nessa safra, resultado das condições climáticas adversas. O que eu tenho visto muito são os produtores investindo mais com manejo de solo mais eficiente, aumentando mais o uso de irrigação, usando novas variedades mais adaptadas a essas restrições hídricas que parece que estão se tornando mais frequentes, tá? E para a próxima safra, o cenário ainda está aberto, né? E vai depender do que acontecer do clima daqui para frente. Mas não começou bem a próxima safra. Essas lavouras que já foram colhidas dessa safra 25-26, já vão entrar para a safra 26-27, muitas áreas já um pouco debilitadas, sem na situação ideal que se esperava delas. Para o engenheiro, investir em um bom sistema de irrigação é uma alternativa eficiente para reduzir os impactos econômicos, principalmente entre os pequenos e médios produtores. Com certeza, em todo o país vem crescendo, não só na canavicultura, como também de culturas anuais, mas também está crescendo bastante. É uma solução bem viável economicamente, tá? Mas sempre preocupado, sempre de colocar o sistema de irrigação e fazer um planejamento e um manejo eficiente dos recursos hídricos, né? A produção total de etanol da safra deste ano, somando o que vem da cana-de-açúcar e do milho, deve chegar a 36.200 bilhões de litros. O volume representa uma queda de quase 3% em relação ao ano passado.
Isso por causa da menor oferta de etanol feito a partir da cana. Por outro lado, o etanol produzido com milho deve crescer 22,6% em comparação com a safra passada. As usinas fazem as contas, elas têm a capacidade de mudar de produção de álcool para produção de açúcar. E o que a gente viu durante o ano todo, inclusive no ano passado, e até esse ano, até mais ou menos setembro, foi um direcionamento maior por questões de mercado. Tá? Porque o que está acontecendo ultimamente também é uma competição do etanol de milho, tá? E o etanol de cana. E o etanol de milho tem um custo de produção bem menor do que o etanol de cana. Por isso esse maior direcionamento das usinas para o açúcar. Marco Antônio também explica que as queimadas contribuíram para a queda na produção. O solo perdeu a umidade e matéria orgânica, o que comprometeu o desenvolvimento da cana. Ele dá algumas orientações para aumentar a produtividade nas próximas safras. A questão é você começar a pensar numa gestão de riscos melhor, né? A safra demonstrou que o zoneamento agroclimático tem que entrar com mais força, o monitoramento, alertas mais precoces, tá? Planejar o plantio e a colheita de forma mais eficiente, são coisas que podem aumentar essa resiliência aí do setor. Tá? Além disso, melhorar o uso de recursos hídricos. Muitas vezes a pessoa tem o sistema de irrigação e não utiliza bem o sistema de irrigação, quer economizar numa época que é importante para as plantas. Outra coisa, melhoramento genético, procurar sempre variedades mais adaptadas. E também você começar a pensar em fazer um planejamento mais sustentável das lavouras. Tá? Fora isso, o investimento em tecnologia e inovação, né? Hoje você com sensoriamento remoto, uso de drones, análise de dados climáticos, você consegue às vezes prever problemas no início e aí fica muito mais fácil você prever, de você tomar uma decisão assertiva e no momento certo. Você não espera o problema aumentar muito para poder atuar e tentar minorar esses problemas. Pois é, pessoal, como você viu, é preciso estar em alerta com essas condições climáticas, trazendo um pouco esse problema aqui para o nosso estado. A gente pôde observar algumas reportagens e algumas notícias que, por exemplo, no município de Balsas, ali na região, a chuva demorou a chegar. Então isso interfere nesse plantio, especialmente de soja, que é tão importante para o nosso estado. Bom, 2 horas e 29 minutos, vou agradecendo a sua companhia nesta edição do Agro Record, muito feliz de estar aqui com vocês, lembrando que tudo que a gente faz aqui é com muito carinho e também a sua participação, a sua interação é super importante. Então a gente vai chegando ao fim de mais uma edição do Agro Record, sempre com esse compromisso de valorizar o trabalho no campo e mostrar o quanto o agro é forte, inovador e cheio de boas histórias. Foi um prazer estar com você nesta sexta-feira, muito feliz. E se você quiser rever os nossos conteúdos, você pode acessar o portal suacidade.com ou segue a gente no Instagram, @tvcidade.ma. Vou repetir, @tvcidade.ma. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Agora você fica na companhia de Ailton Nunes, seguindo o Balanço Geral. Muito obrigado.